Olá, sou o Dr. Daniel Ávalos, sou médico com especialização em dermatologia e tricologia e hoje vamos comentar um pouquinho sobre dermatite de contato, né? As dermatites que a gente vê com bastante frequência no consultório. Vou deixar aqui algumas orientações, algumas dicas para vocês que estão assistindo ou que são pacientes, para que vocês já consigam identificando ali e se orientando até chegar na consulta médica. Bom, inicialmente é importante a gente definir sucintamente, brevemente, o que é a dermatite de contato, né? Toda dermatite é uma inflamação da pele. Geralmente, no caso da de contato, é pela contato, pela exposição ali. E a gente tem alguns componentes que têm uma frequência maior, né, de causar dermatite de contato, já vamos chegar neles também. Mas a gente tem duas subdivisões, né, duas classes de dermatite de contato. As irritativas, que geralmente são pelo contato com alguma substância. A gente vê bastante isso com detergentes, principalmente. Então, a pessoa que não tá acostumada ou começa a ter uma rotina ali de limpeza em casa mesmo, lavando pratos ou no banheiro do escritório, do trabalho, acaba utilizando ali algum sabonete que não é o habitual que a gente tem em casa, e a gente começa a apresentar essa dermatite nas mãos principalmente. A gente tem as dermatites que são alérgicas, aí o nosso corpo, né, tentando combater aquele agente, aquele causador da dermatite, e aí nesse caso a gente tem principalmente as ligas metálicas, né, então um dos principais que a gente vê é o níquel. Então algumas bijuterias, alguns artigos, né, acessórios das nossas roupas podem ter o níquel na composição. É bastante comum com a fivela do cinto, principalmente, então quando o paciente senta, dobra a barriga ali, acaba entrando em contato e a gente tem ali essa irritação, essa dermatite na nossa pele. Algumas bijuterias, anéis, tem pacientes que têm uma dermatite de contato até a metais preciosos mesmo, tem gente que não pode usar ouro, tem gente que não pode usar prata, então realmente a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. E são reações que acabam se manifestando muito rapidamente. Então a gente tem um contato ali, lavou um prato, por exemplo, um detergente mais abrasivo, diferente, a gente já, depois de alguns minutos, começa a ter esse quadro. E o quadro clínico, geralmente, ele é composto principalmente por vermelhidão, irritação, uma sensibilidade da pele, uma coceira. A gente sente aquele grosseirão, né? Aquela pele que fica realmente mais áspera, mais elevada muitas vezes. Pode ser um pouco mais descamativa, ficar com aquele aspecto realmente de esfarelando, um pouco mais grossa. A depender da região, né? Que a gente tiver isso. E principalmente o que mais vai acontecer de sintoma é a coceira. É o principal. A depender da intensidade da coceira, a gente tem já feridas, né? Então, principalmente com cinto, por exemplo, com a fivela da calça, com, né, de algumas blusas que a gente tem, de algumas calças, a gente começa a ter essa irritação da pele, que aos pouquinhos a gente vai coçando, começa a coçar de manhã, de tarde, à noite, no fim do dia, aquilo já virou uma ferida, já virou realmente uma lesão muito maior, que pode apresentar dor, pode apresentar saída de secreção, pode infeccionar. Então, assim, é um quadro simples, mas que quando a gente não cuida, não controla, não corre atrás de um tratamento, isso pode se agravar. A área, né, de extensão pode começar pequenininha, depois de semanas começar a virar algo grande, algo mais generalizado. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Quanto à identificação, né, quanto ao diagnóstico, ali geralmente a gente percebe uma piora toda vez que a gente entra em contato com aquela substância, com aquele metal, com aquele produto, com aquele tecido, então com aquele cosmético, né? Então, geralmente a gente acaba percebendo essa relação inconscientemente, né? Então a gente muitas vezes vai perceber que o dia inteiro a gente passa bem, a hora que vai lavar a louça no fim do dia, percebe que o quadro se exacerba, que o quadro piora, se agrava. Então, ou que quando vai utilizar determinado perfume, determinada roupa, determinada maquiagem, o quadro também acaba se exacerbando, se agravando. Então a gente acaba tendo essa noção, né, do que pode estar causando a partir disso. Muitas vezes a gente também pode não identificar o agente causal, então muitas pessoas às vezes já tem uma rotininha ali de lavagem de roupas já bem adequada, produtos neutros, essa linha de produtos para bebês, né, para roupas de bebê, pacientes que não utilizam nenhum tipo de perfume, desodorante, sempre naturais, não utilizam maquiagem e mesmo assim podem estar apresentando ali essa dermatite de contato. Nessa hora que durante a consulta a gente tem que investigar bem, né, na nossa história para realmente tentar identificar alguma coisa na rotina, o componente da maçaneta que ele encosta em casa, no trabalho, alguma coisa no carro que possa estar tendo contato, algum acessório que usa em determinados momentos do dia, a função laboral, né, o trabalho do paciente vai depender muito também, vai dar um norte pra gente do que pode estar gerando isso. Pacientes que trabalham em cozinha, por exemplo, muito tempo expostos aos detergentes, produtos de limpeza pesada, pessoal que trabalha em metalúrgica, trabalha com metais pesados. A gente vê bastante dermatite por componentes metálicos de celulares, de tablets, de computadores. Então, tudo isso daí realmente pode estar agravando ou gerando aquele quadro. Então, a gente tem que tentar identificar para que a gente consiga eliminar, né, esse contato quando possível. Claro, muitas vezes se é algo relacionado ao trabalho, às vezes fica difícil a gente realmente conseguir contornar isso. Mas muitas vezes, a depender da função, a gente consegue utilizar uma luva, por exemplo, um EPI,
para que a gente consiga evitar ou diminuir realmente esse impacto da dermatite de contato. Muitas vezes nem sempre isso é possível e a gente realmente tem que alinhar com o paciente como é que ele vai prosseguir com isso, né? Então, muitas empresas acabam, dependendo da função, não autorizando o uso de luvas. Muitas vezes a gente perde a sensibilidade, né, das mãos, a luva muitas vezes é grossa, então pode afetar realmente a função naqueles casos. Então, realmente nem sempre isso é possível. E quando não é possível, ou quando o quadro realmente já desandou, já está mais exacerbado, a gente já perdeu um pouquinho o controle, a gente já começa a entrar em tratamentos. Tratamento primordial vai ser, né, em número 1, evitar a exposição, evitar o contato. Segundo plano, a gente parte para os tratamentos medicamentosos. Aí a gente tem várias pomadas que a gente pode utilizar, pomadas geralmente à base de corticoide, então mometasona, betametasona, dextrocortisona, todas essas pomadas ali vão diminuir esse processo inflamatório, vão dar uma atenuada naquele quadro para que a gente consiga ter essa recuperação, essa restauração da nossa pele, para que ela volte a ficar íntegra novamente. Além disso, e da indicação correta, né, de um corticoide, é importante a gente hidratar a região, seja as mãos, seja no corpo, em qualquer região que for, a gente tem que hidratar várias vezes ao dia a pele para que a gente consiga reestruturar realmente essa barreira de proteção da pele. Uma vez que a nossa pele está desprotegida por conta de uma simples dermatite, aumentam ali as chances da gente ter uma infecção secundária por bactéria, uma micose ali por um fungo, ou realmente de fazer lesões, de apresentarmos lesões que podem gerar uma cicatriz, um escurecimento da pele naquela região. Então, quanto antes a gente já conseguir ir contornando, né, e readequando ali esses hábitos, essa rotina de cuidados com a pele, melhor vai ser para o desfecho do nosso quadro. Em alguns casos, a gente acaba também orientando, sinalizando, encaminhando os pacientes ao alergologista, que aí já é uma especialidade que cuida dessa parte de alergias. Eles têm algumas baterias específicas de exames de contato, para justamente identificar alguma coisa que possa estar causando isso. Às vezes a gente acaba identificando ali um níquel, por exemplo, né, uma liga metálica que está gerando isso, aí o paciente passa a partir desse momento a evitar ou procurar saber a composição, né, daqueles metais que ele tem ali na roupa, ou no trabalho, ou em casa, para evitar esse contato. Muitas vezes a gente encontra dermatites provocadas por componentes que estão em cosméticos, dermocosméticos, algumas maquiagens, né? Então, a partir dali, uma vez que a gente sabe o que está causando, o que está agravando o quadro, a gente sempre vai passar a ver o rótulo, a formulação de um produto para ver se tem aquele componente, para assim evitar o contato ali com esses produtos. E muitas vezes o paciente pode apresentar uma alergia a diversos componentes, diversos produtos, e aí realmente o quadro já fica um pouco mais incômodo, mais chato, porque nem sempre a gente vai conseguir evitar o contato com tudo isso. Então realmente é importante essa avaliação quando necessário, quando um quadro mais persistente ou refratário, que não está melhorando muito ali, ou que a gente não conseguiu identificar na história possíveis agentes causais da dermatite de contato. Outro ponto importante que a gente muitas vezes precisa, né, associar no tratamento é a questão da coceira. Quanto mais a gente coça a pele, mais o nosso corpo, de uma maneira errada, entre aspas, entende que é pra gente fazer, pra que a gente promova um aumento da coceira, né? Então, coçou, o corpo te faz coçar mais. Então, isso é uma coisa que pode agravar, né? Pode realmente gerar essas feridas que a gente comentou e estender esse quadro que inicialmente é simples, mas pode se agravar, ter um desfecho ruim. E aí a gente entra com alguns antihistamínicos, antialérgicos, muitas vezes corticoide oral, pra dar uma atenuada, dar uma segurada, uma controlada nessa coceira. Além disso, claro, sempre alinhar com o nosso paciente preferência por hábitos de vida saudáveis, né? Então, tudo que for, desde alimentação que não tiver alinhado, paciente que não tem uma rotina de skincare, paciente que toma banhos muito quente, por exemplo, tudo isso vai piorar nossa dermatite, vai agravar esse quadro. Então, a gente tem que dar uma alinhadinha, ajustadinha em algumas coisas, bebida alcoólica, cigarro, tudo isso vai gerar uma piora das dermatites, seja de contato, atópica, alérgica, todas elas vão ter uma piora. Então, a gente tem que deixar isso bem ajustado também, quando possível. E sempre orientar o paciente realmente para que ele prefira hábitos mais saudáveis. E muitas vezes a gente acaba não identificando, né, uma alergia, um agente causal. O paciente passa com o alergologista, não encontra nada e o paciente continua apresentando isso. E aí a gente não tem, né, exames para todos os componentes, todos os princípios ativos que a gente tem aí no mundo. E a gente começa realmente a só controlar esse quadro quando ele estiver em crise. Não vai ter nada que a gente faça para evitar porque a gente não sabe o que está causando. E aí a gente vai controlando conforme a crise, conforme a necessidade. E a gente tem um diagnóstico diferencial das dermatites de contato com outras várias dermatites, por isso é imprescindível que seja feita uma avaliação dermatológica ali por um médico especialista para que a gente consiga realmente identificar se não é uma dermatite atópica ou se é uma atópica sobreposta a uma dermatite de contato. Então, pacientes que têm dermatites de um tipo ou de outro tem uma tendência a desenvolver ou as outras dermatites também, então a gente tem que alinhar bem isso daí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho para as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.